Não, mas se está separado, não é adultério. Não tem como ser adultério. Sabe por que não é adultério? Porque adultério é estar na cama do outro. É a tradução do latim. Você estando na cama do outro, primeiro, o outro não é casado? Não é. Segundo, ela não estava mais compromissada com ele? Estava no casamento da aparência, só no papel? Não é nada. Não pode divorciar e casar novamente. Principalmente quando há traição. Entendeu? E eu entendo quando não tem mais, vamos dizer assim, relacionamento um com o outro, o que que acontece? Eles estão praticamente separados. Ah, não está lá na lei, pois é, mas é um faz de conta. E não tendo mais o compromisso, porque não estão mais juntos, só falta a formalização daquela separação, que é o divórcio. Pronto. Não, mas a Bíblia é porque você pensa de uma maneira. A Bíblia, se você estudar o Nicodemos, se você estudar essa turma reformada aí que é top no ensino da Bíblia, eles vão falar exatamente o que eu estou a falar. Você casar novamente não é pecado se houve traição, se houve abandono, se houve violência doméstica. O que não pode é se divorciar e casar novamente sem nenhum motivo. Tipo, eu estou junto com uma pessoa e eu me separo, uma besteira, se é que você me entende. Tipo, sei lá, achei a mulher feia, ou coisa semelhante. Só que às vezes existem outros motivos que não necessariamente a Bíblia vai dizer. A Bíblia dá a entender claramente que é abandono, primeiro a traição, o abandono e a violência doméstica. Mas eu poderia acrescentar outros motivos. Às vezes a incompatibilidade de gênero, às vezes as mudanças radical da pessoa, às vezes o ciúme doentio. Tem muito casamento de aparência. E nesses casamentos da aparência, o que rola de traição não está no gibi. Mas na realidade não é traição. Que está escrito, quem quando tiver marido não pode divorciar. Pois é, mas essa parte aí está errada. Sabe por que está errado? Porque quando Paulo está falando de Romanos 7, ele está falando sobre a lei e está falando sobre separar. Ali não é o contexto de separar ou é divorciar? É separar. E quando Jesus falou em São Mateus 19:9, estava falando sobre casamento e divórcio. Para a Bíblia, para os teólogos, para aqueles que estudam, existe diferença de separar para divorciar. Separar é não dormir na mesma cama, não dormir na mesma casa, separar de corpos. Então, quem está separado de corpos tem que voltar ou ir para o divórcio. O que não pode é fingir. Por isso que Paulo fala nesse sentido. Quem não se separar, exato, quem não se separar, quem separa e casa com outra comete adultério. Mas é separar, não é divorciar. Não deu carta de divórcio ainda. E se separar for sinônimo de divórcio, também se aplica. Sabe por quê? Pelo fato de, se não for por um motivo justificado, configura adultério. Tipo, tá tudo certinho ali. Olha, no caso, eu posso dizer, aplicando essa regra. No caso do Cacá com a Carol, ela disse que não tinha motivo para se separar dele, na realidade, divorciar dele. Ela disse, pô, ele é um cara bom, meu. Ele é um bom pai, é um bom marido, um bom esposo, está presente comigo. Ele é bonzinho demais. E ela se divorcia. Que motivo que ela tem? Não tem motivo nenhum. E para casar com outro. Para casar com o sobrinho do. Sabe quem? Chiquinho Scarpa. E o Cacá. Porque ela abandonou, porque nesse sentido é abandono, não foi ele que abandonou ela. Por ele queria estar com ela, mas ela não queria. Aí, para ela não ficar brigando num casamento fake, houve a ruptura. Então, ela foi seguir o que ela bem entender e ele foi. Então, o Cacá está em adultério. Lembrando que o Cacá casou virgem na igreja.
Cacá não está em adultério. A mulher abandonou ele. Porque se fosse pela vontade dele, ele estaria com ela. É ela que não queria. Você entende a complexidade dessas coisas? Então, existe. Depois tem que reconciliar quando é separado. Você está vivendo separado. O separado, o que é separado? Não está dormindo na mesma cama. Separado de corpo, não vive na mesma casa. O certo é reconciliar. Mas se tem algum motivo justificado que não dá para reconciliar, que se divorcie. Porque no direito existe essa diferença de separação de corpos para divórcio. A minha tia Nazaré, que Deus o tenha, irmã gêmea da minha mãe, aconteceu esse fato, já citei várias vezes aqui no canal. Ela morreu casada, legalmente. Ela não deu divórcio para ele, porque no fundo foi ele que abandonou ela. E ele arranjou várias mulheres, fez vários filhos com outras mulheres. Era o pegador. E ela não deu. Só que eles estavam separados de corpos. Tanto é verdade que ele estava com outras mulheres, fazendo a loucura dele, e ela na dela. Ela também chegou a se envolver com outros homens, ou um outro homem. Tem um filho até, inclusive. Mas, para a lei, ela estava casada. Tanto é que ela usava o sobrenome de casada. Olha a complexidade da coisa. Ela poderia ter dado divórcio. Ela não quis por birra, talvez. Porque para Deus aquilo ali já não valia há muito tempo. É só para a lei dos homens. Ela até queria ficar com ele, mas ele não queria voltar para ela. Como ela, depois, de um certo momento, quando não viu que não queria mais ela, já arranjou outro. Então, cada caso é um caso, existe muita complexidade. Quem está num casamento perfeito, mil maravilhas, que lindo. O Cacá queria estar num casamento perfeito. E não esteve. Porque senão eu estaria com ele. Mas, por outro lado, foi bom tudo que aconteceu, porque a gente tem que analisar os prós e contras, a virtude e os vícios. Pelo menos não houve traição. Houve uma ruptura, um divórcio amistosamente. Diferente de muitos casos que acontecem por aí, inclusive de gente ligada à igreja. Pastores e tal.